Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações e que nós possamos aproveitar esses momentos em que estaremos juntos aqui, neste domingo à noite, para mais uma vez, em contato com as lições que os Espíritos nos trazem, que nós possamos refletir sobre o que temos feito, o que estamos deixando de fazer, para que nós, mais uma vez, nos lembremos de que estamos aqui presentemente encarnados, para vencermos as nossas imperfeições, para nos tornarmos espíritos mais equilibrados, para que nós alcancemos o objetivo da criação, que é nos tornarmos felizes e em paz. Nesse mês de maio, já estamos no primeiro dia de maio, né? O ano passa rapidamente, a USE de Ribeirão Preto trouxe como tema Espiritismo e Vícios. Durante esse ano todo de 2016, os temas serão Espiritismo e atualidade. Então, nós sempre falaremos um tema do nosso cotidiano, sempre ele baseado naquilo que os Espíritos nos trazem. E, muito apropriadamente, nós vamos tratar, nesses momentos em que estamos aqui, sobre vícios, para, mais uma vez, nós nos lembrarmos das coisas, né, que nos causam tantas dores, tantos sofrimentos, tantos problemas, que são justamente os vícios que nós, espíritos ainda imperfeitos, possuímos. E é sempre muito importante, muito oportuno que a gente fale sobre os nossos problemas, para que a gente, em falando e reconhecendo os nossos problemas, a gente vá, aos poucos, vencendo os dois maiores vícios que nós, espíritos, temos, que é o orgulho e egoísmo, que são, nas palavras dos espíritos, a grande chaga que nós possuímos ainda. Mas que, pela bondade de Deus, nós vamos, através das reencarnações sucessivas, vencendo-as, desde que nós nos esforcemos para isso, porque nada é conseguido gratuitamente, né? Tudo na nossa vida depende do esforço que nós empregarmos, e, naturalmente, para que nós alcancemos, então, a evolução, precisamos trabalhar nesse sentido. Muito bem. Definição. A palavra vício, ela apresenta vários significados. Imperfeição grave, disposição natural para praticar o mal, cometer ações contrárias à moral, tendência ou conduta superficial, prejudicial ou censurável, capaz de realizar algo indecoroso, nocivo ou censurável. É o contrário da virtude. É o hábito mau em oposição à virtude, que é o hábito bom. Naturalmente, quando nós nos deparamos com esse tema, no princípio a gente se assusta um pouco, né? E a gente fica pensando, né, será que eu vou conseguir vencer isso? Visto que o meu cotidiano, ele é quase sempre repleto de ações como essas, né? Nós fomos criados por Deus, pela sua bondade, e nós temos como obrigação vivermos dentro da lei de sociedade, que é uma lei divina também, o que faz com que nós estejamos sempre próximos uns aos outros. E próximos uns aos outros, naturalmente que vamos conviver com espíritos como nós, criados pela bondade de Deus, mas nós somos individualidades. Muitas vezes nós militamos dentro da mesma religião, nós gostamos de muitas coisas que são iguais, mas nós somos diferentes uns dos outros. E exatamente essa necessidade da convivência com as diferenças é que faz com que a gente, aos poucos, vá vencendo, então, essas barreiras do vício. Porque vivendo em sociedade, vivendo com aqueles que não concordam com aquilo que nós falamos, muito embora nós gostaríamos que as pessoas sempre concordassem conosco, mas isso não é possível, né? Justamente pelo próprio caminhar de cada espírito. Então, essa convivência faz com que a gente aprenda o momento certo de falar e aprenda também o momento certo de ouvir, coisa que é muito difícil, né? Quase sempre a gente gosta mais de falar do que de ouvir, porque nós gostamos ou gostaríamos que aquilo que nós disséssemos fosse exatamente o que fosse aceito. Nós não gostamos de ser contrariados. E isso é um fato que nós notamos exatamente nessa nossa convivência com as pessoas. Por isso que os vícios, muitas vezes, eles se apresentam de uma forma tão sutil, que às vezes a gente acha que nem os tem. Por isso que os espíritos nos chamam muito a atenção para o problema do orgulho.
O orgulhoso é aquele que realmente não consegue compreender que ele precisa aprender, que ele precisa ouvir. Ele quase sempre se acha acima, então, daquilo que as outras pessoas vão dizer. Ele não aceita a realidade de que ele ainda precisa aprender, precisa crescer. Então, nem sempre a gente consegue enxergar isso. Por isso, a vinda à casa espírita, ela é sempre muito importante para que nós tomemos contatos com lições como essas, que nós já aprendemos, mas nem sempre nós tivemos realmente a capacidade de absorvê-las. Por isso que, muito apropriadamente, o Cristo, há mais de 2000 anos, nos ensinou a necessidade de ouvirmos, de termos ouvidos para ouvir. Ou seja, ouvir aquilo que é útil para nós, é importante para nós e que faça com que nós, em ouvindo as lições, nós as absorvemos e as colocamos em prática. Então, vencer os vícios, amigos, não é uma tarefa muito fácil, mas nós haveremos de vencê-las desde que nós nos esforcemos para isso. Diz aqui na sequência que o vício pode ser considerado como um hábito frequente e sempre nocivo àquele portador da viciação. Só que aquele que tem vícios, ele, além de prejudicar a si mesmo, ele também prejudica aos que estão próximos a ele. Por isso, então, a convivência é tão importante entre todos nós, os espíritos que habitam o planeta Terra, para que a gente aprenda a vencer as imperfeições. Naturalmente que nós sabemos sermos espíritos em desenvolvimento, mas nós poderíamos estar num momento melhor do que estamos, desde que nós tivéssemos observado um pouco mais atentamente as lições que nós temos aprendido ao longo da vida. Os chamados viciados ou dependentes de qualquer gênero são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de coisas, pessoas ou substâncias. Então, quando nós não estamos em equilíbrio, quase sempre nós nos escondemos em algo que vai mascarar aquilo que nós realmente estamos sentindo. Porque os espíritos em equilíbrio não têm vícios. Por quê? Porque eles se arvoram, eles realmente buscam o abrigo nas coisas que são boas, são positivas, nos grandes ensinamentos, na prática da caridade. Aquele que não conseguiu ainda essa evolução, ele então busca auxílio em coisas que vão esconder dele mesmo as suas dores, os seus sofrimentos. Daí advém, então, os vícios de vários gêneros. Na sequência, nós colocamos aqui os chamados vícios sociais. Vício é sempre moral. Isso é algo que nós precisamos sempre compreender. Todo vício que nós temos está ligado à nossa moralidade, não está ligado às necessidades físicas. Mas existem os chamados vícios sociais, aqueles que nós vemos aí realmente à mão cheias, que são a gula, o tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania, o jogo, a sexolatria. As causas fundamentais de qualquer situação ou de qualquer viciação estão relacionadas realmente à nossa categoria e ao nosso desenvolvimento moral. Existem fatores sociais que levam a isso, familiares, psicológicos e reencarnatórios, que vão se somar, facultando o aparecimento de uma personalidade frágil, suscetível do envolvimento vicioso. Ser bom, para nós que não somos ainda, é uma tarefa difícil, árdua, mas pela bondade de Deus, nós temos as reencarnações sucessivas para que nós, com o aprendizado que nós vamos adquirindo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós vamos aos poucos nos fortalecendo para vencer o vício. Como é que nós podemos nos fortalecer? Observando qual o bem que nós podemos fazer. Porque nenhum de nós, amigos, ignora que aquilo que nós fazemos, que as nossas ações sejam boas ou sejam ruins. Porque os próprios Espíritos nos orientam, e Jesus também nos trouxe frases e informações que faz com que nós façamos essa reflexão. Então, ele nos disse assim,
sempre que você estiver em dúvida entre se a sua ação é boa ou ruim, pense o seguinte: aquilo que você está fazendo, você gostaria que outro fizesse para você? Então, naturalmente, que se nós fizermos essa reflexão conosco mesmo, nós haveremos de saber aquilo que é correto, aquilo que não é correto. Porque nós não podemos nos esquecer que somos os seres inteligentes da criação. Nós temos capacidade de raciocínio. E esse raciocínio, ele é exercitado diariamente, tal qual a própria inteligência também. No nosso dia a dia, no nosso interesse no aprendizado, nós vamos exercitando a inteligência, nos tornando mais capacitados para entender o dia a dia e compreendendo também o porquê que a sociedade passa por momentos de grande turbulência ou, posteriormente, por momentos de equilíbrio também. Tudo isso está em função das nossas próprias ações. Então, se nós queremos ter uma sociedade melhor, ela pode começar exatamente pela minha própria mudança individual. Porque na medida em que eu me transformo em uma pessoa melhor, mais equilibrada, naturalmente eu terei capacidade para compreender as outras pessoas e não exigirei das outras pessoas, porque eu as compreenderei. E como nós sempre servimos de modelos para todas as pessoas, muito embora nem sempre a gente reconheça isso, mas as pessoas sempre estão nos olhando. Então, nos olham as nossas ações. Então, se as nossas ações forem pautadas pelo equilíbrio, naturalmente que seremos um bom modelo, e as pessoas se espelharão em nós. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, é perguntado, então, qual o maior exemplo que Deus nos enviou, e a resposta é Jesus, que é o nosso guia e modelo. Então, esse guia e modelo que nós temos em Jesus é exatamente uma figura de um espírito extraordinariamente evoluído. E nós tentamos nos espelhar nele. A cada reencarnação, nós buscamos, através dos ensinamentos que ele nos trouxe, então, entender como que nós podemos seguir o seu caminho. Muito bem. Além desses vícios, que são aqueles que nós vemos na sociedade, né, todos os dias, e que são realmente muito desagradáveis, existem os chamados vícios morais, que diz assim os espíritos. São os responsáveis por todas as misérias morais da humanidade. E esses vícios morais se originam, como falamos anteriormente, no orgulho e no egoísmo. Lembra Allan Kardec que tais imperfeições estão na base de todos os vícios morais da criatura. Quais são esses vícios morais, então? O ciúme, a inveja, a vaidade, a cupidez, o personalismo. São, em última instância, filhos do orgulho e do egoísmo. Interessante que essas duas palavras, nós as ouvimos sendo comentadas quase que exclusivamente dentro das casas espíritas. E elas fazem parte do nosso cotidiano. E vieram dizer os espíritos que elas representam a maior chaga que a humanidade pode ter. E se a gente observar o significado de cada uma dessas palavras, a gente vai observar isso. Porque o orgulhoso é aquele que não se reconhece ainda imperfeito, ele se acha bom demais. E o egoísta é aquele que não reconhece que existem pessoas próximas a ele. Porque todas as suas ações são pautadas no seu eu mesmo. Ele não se preocupa com os outros. Até parece que ele não enxerga os outros, né? Interessante que andando pelas ruas da nossa cidade, a gente observa como que as pessoas são egoístas. Quando a gente entra dentro de um automóvel, né, andando pelas ruas da cidade, a gente observa pessoas que você tem a impressão nítida de que a pessoa, ela aparentemente, ela acha que não tem mais ninguém na rua. Para em qualquer lugar, vira de qualquer jeito, enfim, age como se não estivesse na frente dele ninguém e nem atrás também. Esse é o egoísta. E vencer o egoísmo é uma tarefa muito árdua para nós, porque nós precisamos começar a compreender o ensinamento maior de Jesus, quando ele nos disse, além da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo também. E quando a gente não consegue enxergar o próximo, fica muito difícil amá-lo. Então, nós temos um trabalho muito grande para realizar, para que nós possamos vencer os nossos vícios. Mas tenhamos sempre a certeza de que iremos vencê-los.
Se a nossa vida nós a reputamos como difícil, com grandes dificuldades, às vezes com obstáculos que a gente acha não ser capaz de superá-los, nós temos que compreender que Deus, na sua bondade infinita, de justiça e de misericórdia, ela dá a cada um de nós, os seus filhos, o trabalho que nós somos capazes de realizar. É muito bonita essa frase, muito profunda, porque nem sempre a gente realmente a reflete, nem sempre a gente a introduz dentro de nós, porque a gente sempre acha que nós temos serviços além das nossas forças, além da nossa capacidade. Mas não, Deus dá a cada um de nós o que somos capazes de fazer, mas precisamos nos esforçar muito para que a gente vença, então, as dificuldades. Diz aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Às vezes a gente quer colocar a culpa, né, na sociedade, nos modos que nós temos no dia a dia, né, porque nós estamos vivendo nesse século XXI um desenvolvimento intelectual que a Terra nunca havia alcançado. Estamos no ápice do nosso desenvolvimento. E haveremos de nos desenvolver ainda mais. Mas, moralmente falando, nós estamos longe ainda desse desenvolvimento intelectual. Então, nós temos que aprender a nos adaptar a todo esse desenvolvimento, porque as ferramentas pelas quais são apresentadas por nós, criadas pela inteligência do homem, mexem muito conosco. Então, nós temos, entre essas grandes descobertas da humanidade, a internet, que nós temos, então, o planeta todo dentro da nossa própria casa, diante de nós, ao toque apenas de um botão, né? Então, nós precisamos aprender a trabalhar com essa ferramenta, porque ela tem coisas extraordinárias, mas existem coisas tremendamente viciosas também. Aí a gente até às vezes perguntaria assim, mas por que Deus fez com que nós estivéssemos em contato com essas grandes descobertas, se nós ainda não as sabemos usar, né? Ora, temos que compreender que aquilo tudo que aparece na nossa vida, tudo aquilo que acontece conosco, aparece no momento correto, em que já somos capazes de dar conta das soluções. A gente já é capaz, então, de realmente entender aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer com esse instrumento extraordinário que é a internet. Então, é exatamente nesse momento que a gente coloca em prática a nossa compreensão, o nosso desenvolvimento, porque o vício está ali à nossa frente. Podemos derrotá-lo com as nossas atitudes ou podemos entrar dentro dele. Por isso que o viciado, né, de qualquer matiz, ele precisa estar sempre próximo daquilo que provocou o vício, para que ele realmente saiba se foi capaz de superar. Porque se nós, né, fôssemos muito viciados e a gente se isolasse da sociedade, nós não saberíamos se somos capazes realmente ou se nós vencemos a viciação. Por isso que nós precisamos estar próximos uns dos outros para colocar em prática aquilo que nós sabemos que é o correto que precisamos colocar. Entre esses vícios que a gente falou, avareza, ciúme, preguiça, negligência. Interessante que quando a gente se viu diante aqui dessa palavra preguiça, né, aí a gente pensou assim, falou assim, mas preguiça é um vício? É, porque a preguiça ela nos impede de realizações. Então, é um vício que a gente precisa combater. A negligência, o descuido com as próprias obrigações, a maledicência. Maledicência também é um vício que precisa ser combatido, né? E nós temos hoje um instrumento muito poderoso, onde a gente pode praticar a maledicência ou não, depende do da maneira como a gente vai pensar, da nossa própria ação, que são as redes sociais. Então, nós, como espíritas, deveríamos, naturalmente, compartilhar sempre nas redes sociais aquilo que seja de interesse, aquilo que vá contribuir, mensagens que sejam positivas. Aquilo que não é assim, não deveríamos compartilhar. Por quê? Porque é de nossa responsabilidade todas as nossas ações, o que fazemos, o que falamos e o que pensamos. Então, nós precisamos nos equilibrar
para que os vícios realmente não nos comprometam ainda mais. Como é que nós podemos nos prevenir e controlar os vícios e as paixões inferiores, né? Então, é importante manter-se vigilante, emitindo pensamentos relacionados ao bem, neutralizadores das consequências indesejáveis decorrentes dos processos viciosos. Então, nós somos capazes realmente de nos manter vigilantes? Certamente que somos, mas isso dá muito trabalho. E o trabalho representa justamente a nossa participação em vencer os vícios. Então, não é fácil nós nos mantermos com o pensamento em equilíbrio, pensarmos no bem. Mas nós sabemos que nós precisamos conseguir isso, né? Em qualquer processo educativo, a prevenção é sempre a melhor medida. É importante evitar o mal e incorporar hábitos saudáveis à existência. Este é o caminho seguro. Contudo, não basta desejar ser bom. É preciso trabalhar incessantemente para que o bem integre definitivamente o nosso comportamento. Como é que nós podemos fazer isso? Nós temos uma série de coisas que nós podemos praticar, inclusive o voluntariarismo. Quantas pessoas existem que são mais necessitadas do que nós? Por que não podemos desprender, então, alguns momentos para auxiliar as outras pessoas? E quando nós estamos fazendo algo de útil, que sabemos que é útil, e a gente sabe quando está fazendo algo que é bom ou que não é ruim, então, nesse momento em que nós estamos trabalhando com uma ação positiva, estamos evitando de pensar coisas que são ruins. Então, essa é uma das formas, realmente, de controlar e de combater os vícios, né? As medidas de controle variam conforme a gravidade dos vícios e das paixões. É importante a gente abrir aqui um pequeno parênteses para falar sobre as paixões, né? Aqui no Brasil, né, nós somos muito voluntariosos e a gente muitas vezes confunde paixão com amor. Quem ama é aquele que deseja sempre o bem do outro. Quem ama é aquele que pensa no outro e não nele. Se nós fizéssemos exatamente dessa forma, nós estaríamos teríamos que nos pensar o seguinte: os Espíritos nos ensinaram que aquilo que nós fazemos, fazemos para os outros, sempre, porque as nossas ações, elas trazem consequências. Então, se eu faço o bem, eu recebo o bem. Se eu não faço o bem, eu não recebo o bem de volta também. Então, quem ama, ele pensa sempre no outro. E a paixão, o que acontece com a paixão? A paixão, ela nos movimenta no sentido da realização de algo que seja positivo. Então, a paixão, no seu princípio, ela é muito importante, porque ela vai nos catapultar, vai fazer com que nós saiamos da preguiça, né, e do imobilismo para a realização de alguma coisa. A paixão só se torna perversa e ruim quando ela extrapola o equilíbrio. Então, por isso que os Espíritos dizem aqui, a medida do controle variam conforme a gravidade dos vícios e das paixões, mas a utilização delas implica um sacrifício e disciplina por parte dos envolvidos. Diz aqui no Livro dos Espíritos, no exemplificar, não exemplificar o que ensina. Então diz assim, que a moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentam? Então, se nós estamos mergulhados numa atmosfera de viciação, de desequilíbrios, nós podemos realmente nos afastarmos, não fisicamente falando, nos afastarmos em termos de pensamento, desse tipo de atmosfera, utilizando-se da oração, utilizando-se da proximidade dos espíritos que nos querem bem, além daquele que realmente está sempre muito próximo de nós, que é o nosso anjo da guarda. Então, nós temos que nos socorrer com as orações, nos socorrer, pedir o auxílio dos espíritos amigos, para que eles nos equilibrem, para que nós tenhamos força e capacidade de vencer as dificuldades. E nós estamos presentemente encarnados justamente para isso, para aprendermos as maneiras pelas quais nós podemos vencer a viciação.
Somos capazes, sim, sempre. A mensagem desse trabalho desse mês de maio é exatamente colocar em cada um de nós a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós podemos certamente vencer as dificuldades. E nós precisamos, para que isso aconteça, praticar o bem, desenvolver em nós a fé, a confiança, na certeza de que Deus nos criou para o equilíbrio. As dificuldades, elas são momentâneas e serão vencidas na medida em que a gente se esforçar para isso. Mas que nós possamos realmente sairmos de dentro dessa casa espírita esperançosos de que haveremos de vencer as dificuldades. E para isso, precisamos, cada um de nós, nos comprometer a realmente melhorar o ambiente através de pensamentos bons, equilibrados e através da oração também. 7h30. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus permaneça nos nossos corações. Muito obrigado.